espíritas já está assegurando uma vida futura mais tranquila, mais promissora. Mas por esse lembrete de Kardec, nós devemos nos atentar e rever como estamos fazendo em nosso dia a dia. Será que aquilo que nós aprendemos dentro da casa espírita, nós estamos tendo a coragem e a boa vontade de praticarmos lá fora? O que nós temos percebido, infelizmente, é que nós deixamos a teoria dentro de nós e nos esquecemos de fazer o esforço pela prática. Por isso, nós temos notado, de uma forma geral, a continuidade das mazelas, dos defeitos, dos vícios que acompanham o ser humano. E isso não é só dentro da doutrina espírita, isso é expansível a qualquer outra denominação religiosa. O que estamos fazendo com as orientações, com os ensinos que nos são passados? E aí nós vamos perceber que essa dificuldade de nos transformarmos intimamente está atrelado diretamente a essas mazelas que nós estamos carregando. E aqui nós gostaríamos de lembrar algumas, porque às vezes, por distração, por comodismo, nós acabamos deixando uma reflexão de como nós estamos nos portando frente às dificuldades que vivem atrapalhando o ser humano de se adiantar. Então, nada como relembrar e verificar se nós ainda estamos envolvidos por algumas delas. Uma que nós gostaríamos de lembrar, que infelizmente ainda é muito comum entre as pessoas, é a famosa mágoa. E o que seria isso? Nós poderíamos, de uma forma muito simples, dizer que a mágoa nada mais é do que um sentimento que nós criamos dentro de nós mesmos, promovido pela ação de um terceiro. E que nós, ao avaliarmos essa atitude, esta ação, nós criamos dentro de nós mesmos uma ideia de que aquilo foi prejudicial, que aquilo teve por objetivo me atacar. E aí, ao invés de, por exemplo, eu criar algo naquela pessoa que promoveu a ação, eu crio dentro de mim mesmo. E fico com aquele sentimento guardado. Fico remoendo, me lembrando a toda hora do que ocorreu. Às vezes a pessoa que teve a atitude e que muitas vezes não era intencional, mas que eu preferi observar dessa forma e entender que foi, sempre foi prestativa, companheira. Às vezes a pessoa estava do meu lado durante muito tempo, só que por conta daquele instante de infelicidade, daquele deslize, eu acabo rotulando essa pessoa, e toda vez que eu me lembro dela, o que vem na cabeça não são os anos de auxílio que me foi prestado, mas sim aquele momento infeliz que eu fiz questão de semear dentro de mim. Isso nós fazemos de forma automática, sem perceber, e ficamos remoendo, relembrando daquela ação. Isso pode, até em casos mais extremos, nos levar a comprometimento físico, tamanho risco que corremos com um sentimento infeliz desse. Só que se esse sentimento passa desapercebido e nós vamos movimentando ele, nós corremos um sério risco de desenvolver um segundo, aquele que nós conhecemos por ódio. E quando nós atingirmos o patamar do ódio, as coisas ficam um pouco mais sérias. Nós sabemos que uma pessoa imbuída por esse sentimento corre um risco iminente de cometer uma atitude da qual irá se arrepender por muito tempo. Toda pessoa que se permite ser conduzida pelo ódio é capaz de cometer as maiores besteiras. Estão aí as sessões mediúnicas
nas casas espíritas, repletas de lições trazidas pela espiritualidade e de casos reais, onde uma atitude qualquer, que se foi permitido chegar ao patamar do ódio, faz com que companheiros de jornadas se tornem inimigos ferozes, muitas vezes por mal entendido pequeno, mas que foi alimentado, foi construído dentro de cada um deles e que acabou promovendo uma atitude infeliz. E ainda se não fosse suficiente, é muito comum que o ser humano alimente um terceiro sentimento ainda ligado aos dois anteriores, que é o sentimento da vingança. E às vezes nós falamos de vingança na casa espírita e as pessoas pensam assim, imagina, que isso, eu não faço isso. Eu até de vez em quando, por uma certa invigilância, me permito me magoar com as pessoas, mas ninguém respeita os meus sentimentos. Até guardo ali um certo ódiozinho, mas também a pessoa você não conhece. A pessoa é muito ruim, me destratou demais, mas pelo menos eu não me vingo. Será que não? O que nós temos observado hoje é que a vingança, ela mudou um pouco a sua forma de agir, mas não deixa de ser vingança. A vingança no passado, ela era um pouco mais ostensiva, direta. Seria como se hoje alguém me empurrasse, eu revidasse com um empurrão. Se alguém gritasse comigo, eu também ergueria a minha voz com essa pessoa. Era mais olho no olho, era dente por dente. Hoje a vingança, ela é um tanto quanto covarde, eu diria. Porque ela aparece de uma forma muito sutil. Quer ver um exemplo simples? Imaginem vocês que alguém percebendo que eu mudei a minha forma de agir, que eu não sou mais o mesmo, essa pessoa então, cheia de humildade, de preocupação, resolve vir falar comigo. E me diz assim, olha Júnior, não sei o que eu lhe fiz, mas eu percebo que você mudou comigo. Então, se por um acaso eu te magoei, te ofendi, por favor me perdoe. O que eu faço no momento desse? Ao invés de exercitar ali a solidariedade, a caridade com a pessoa, e aproveitar aquela oportunidade para reter uma amizade sincera, um bom relacionamento, não. Eu subo no pedestal, me acho superior e digo à pessoa lá de cima, olha, eu te perdoo sim. Eu encho a boca para falar isso. Só que no meu pensamento vem aquela frase que nos diz assim, mas que você vai pagar, você vai. Ou então a justiça de Deus tarda, mas não falha. O que é isso? É perdão? Não. Isso é vingança pura. Nós acabamos assumindo o papel que compete a Deus, julgamos a atitude da pessoa, naturalmente que condenamos, e fazemos questão de aplicar a pena. E ficamos ali na torcida, aguardando o momento em que essa pessoa passará por um transtorno no qual eu acho que é o mais justo possível. E um dia acontece algum problema. Essa pessoa, naturalmente, vai passar por situações delicadas. E quando eu fico sabendo, a primeira ideia que vem na minha cabeça é exatamente aquela. Falei que a hora dela chegava, e aí eu me sinto feliz porque eu fui vingado naquela atitude. E infelizmente nós fazemos isso muitas vezes sem pensar. Nós poderíamos passar aqui o tempo falando dos nossos defeitos, dos nossos vícios, mas nós seríamos todos deprimidos e não voltaríamos mais à casa espírita. E aqui nós viemos buscar o quê? A solução, a transformação. Então, para que nós possamos começar a eliminar não só essas 3 mazelinhas, como muitas outras, nós precisamos então buscar a origem, qual é a fonte desses defeitos. E aí nós vamos pesquisar. E no Livro dos Espíritos, na questão 913, nós encontramos a resposta. Kardec perguntou
a espiritualidade? Dentre os vícios ou defeitos, para quem prefere, qual se pode considerar radical? E aí vem a resposta. Temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Eles poderiam ter parado aí, mas fizeram questão de continuar explicando. Dizendo que enquanto nós não buscarmos atacar o mal pela raiz, combater a fonte de todas as outras mazelas, nós continuaremos apenas tampando o sol com a peneira. Nós devemos buscar combater diretamente o egoísmo, visto ser ele a verdadeira chaga da sociedade. E quem quiser, segundo eles, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Então nós já sabemos. Infelizmente, é pelo fato de eu ainda carregar egoísmo dentro de mim, que eu continuo trazendo uma série de outros defeitos que me acompanham. Então, como vencer o egoísmo? Como buscar uma solução? E a solução é tão simples. A solução nós cansamos de ouvir dentro de uma casa espírita. E que nós podemos resumir ela em apenas uma palavra. A nossa velha conhecida caridade. Mas quando nós falamos a palavra caridade, muita gente pensa, lá vem ele, dizer que eu tenho que trazer alguma coisa para a casa espírita, ou que eu tenho que levar alimento a quem não tem o que comer, roupa a quem não tem o que vestir, calçado para quem está descalço. Opa, se vocês estiverem fazendo isso, ou se quiserem fazer, parabéns, ótimo. Esse é um bom começo. Isso deve ser lição de casa, desde que essa caridade, que nós chamamos de caridade material, seja acompanhada de algo imprescindível, chamado humildade, para que a gente não corra o risco de diminuir, de humilhar aquele que recebe, pois senão seu efeito moral fica perdido. Então a caridade material deve ser feita sempre que possível. Mas existe uma outra caridade, e é dessa caridade que nós queremos colocar como verdadeiro antídoto para combater o nosso egoísmo. Essa caridade que está lá no Livro dos Espíritos também. Agora na questão 886. Kardec questiona, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ele interrompe a frase e complementa. Segundo entendia Jesus. Ele quis saber o que Jesus, o governador espiritual da terra, nosso modelo e guia, entendia por caridade. E veio a resposta, acredito eu, conhecido pela maioria dos senhores, que muitos até criaram uma sigla para que não se esquecesse. É o BIP. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Olha que simples. 3 palavrinhas e nós conseguimos nos tornar caridosos e vencer o nosso velho egoísmo. Só tem um detalhe. Essas 3 palavrinhas devem ser bem entendidas. Benevolência para com todos. Então acabou aquela ideia de ser bonzinho com as pessoas que nos agradam. De ser bonzinhos com aquelas pessoas que nós temos algum interesse por trás, que é apenas uma troca de gentileza baseado no interesse pessoal. O convite é para que sejamos bons sem exceção. Isso inclui as pessoas difíceis no trabalho, o familiar que nos causa dor de cabeça, os companheiros no trânsito. Não que tenha problema aqui em Rio Preto com isso, né? Eu, como sou um mirapretano, ou mirapretense,
sei bem como que é. Até, gente, até com os nossos cunhados nós devemos ser bondosos. Não tem exceção. Não tem uma vírgula. O segundo item nos convida, pela indulgência, a sermos compreensivos, a entendermos que os outros, assim como eu, estão aqui na terra com o objetivo de aprender. E quem está no processo de aprendizagem, erra, às vezes bastante. E adivinha com quem? Comigo. Eu tenho que compreender os limites do outro. Eu não tenho o direito de exigir nada mais de qualquer outra pessoa. Eu preciso perdoar as suas atitudes, lembrando que eu não posso cobrar uma postura que eu ainda não consigo carregar. Enquanto eu for imperfeito, enquanto eu for limitado, eu preciso perdoar as atitudes do outro, porque eu ainda me magoo, porque eu ainda me ofendo, porque eu não consigo ser indulgente, eu não consigo ser bondoso, então eu tenho a obrigação de perdoar. Aí muita gente pensa assim, poxa, tá bom, ok, benevolência, indulgência e perdão, fácil, guardei, bip. O problema é quando eu vou lá para fora. Porque aqui no Centro Espírita eu sou caridoso, eu cumprimento todo mundo, sou gentil, também são todos espíritas. O problema é quando eu estou na rua. Eu estou voltando para casa, alguém me fecha no trânsito, eu lembro que eu tenho uma buzina, e que se eu segurar ela bastante tempo, ela faz um estardalhaço, e eu não perco um minuto. O que acontece? Por que eu não consigo praticar essa caridade lá fora? O que tem me atrapalhado? Ou o que tem faltado para que eu possa ser caridoso de verdade? Nós fomos dar mais uma pesquisadinha, e aí chegamos à conclusão que nos falta uma palavrinha extremamente pequena, mas que traz um significado muito precioso. Nos falta fé. E aí muita gente se pergunta, o que? Fé? Imagina, eu sou uma pessoa de fé, toda segunda estou aqui no Kardec. Opa, parabéns, você é religioso, que bom. O que é a fé? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, o Espírito Protetor nos diz que a fé é um sentimento inato da nossa destinação, ou seja, nós trazemos aqui dentro. Ninguém compra, ninguém ganha de presente, já vem de fábrica. Só que ele vem adormecido, em estado latente, como lá está especificado. Que a consciência de todas as faculdades que nós temos a capacidade de desenvolver. E que nós temos a obrigação de fazer germinar e crescer dentro de nós mesmos. Ou seja, a fé todos carregam dentro de si, mas precisa exercitar. Precisa fazer com que ela se torne um alicerce forte, uma base, para que aí então ela possa sustentar a coragem, a determinação de realizar as mudanças que são necessárias. E ele explica ainda que para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que é essa fé, a famosa fé assinalada por Kardec, aquela que pode encarar a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade, ela deve ser dividida em duas partes. Segundo ele, a primeira parte nós podemos chamar de fé humana. Mas o que é isso? É quando o ser humano acredita que ele é capaz de fazer tudo aquilo que é necessário, inclusive as transformações de ordem moral.
E para a gente entender um pouquinho melhor como funciona isso, ele nos dá o exemplo de um atleta. O atleta, ele treina, se prepara durante muito tempo para poder então participar de uma competição. Ele vai para aquela competição e muitas vezes ele não alcança o objetivo dele. Ele deseja, ele almeja o topo. Ele quer chegar em primeiro lugar. E se ele não chega, ele desiste. Ele vai se tornar professor, médico, juiz, advogado, pedreiro? Não. Ele é atleta. Ele sabe que ele tem condições, que ele tem potencialidades. O que falta para ele é treino. E aí ele volta a treinar com mais intensidade. Se dedica com mais determinação. Aumenta a dose se for necessário. E durante mais um período ele fica em treinamento. Até o dia da nova prova. Chegando nessa nova prova, se ele atingiu o resultado, ótimo. Se não atingiu, não tem problema. Ele vai intensificando até o dia em que ele alcança o primeiro lugar. E aí nós pensamos, bom, ele alcançou o primeiro lugar, missão cumprida, e ele estacionou? Não. Ele agora quer treinar mais para alcançar uma prova ainda maior, mais desafiadora. E esse processo vai se repetindo. Assim deve ser conosco. Nós sabemos que nós devemos ser caridosos. Nós estamos aqui dentro treinando. A prova, a competição, é lá fora. É lá fora que eu vou mostrar toda a minha capacidade, toda a minha potencialidade em ser caridoso. Eu preciso acreditar que eu tenho condições, que eu sou capaz. E se precisar treinar mais, não tem problema. Nós voltamos para dentro da casa espírita e dá-lhe treino. Até o dia que eu estiver lá fora e a prova se apresentar e eu conseguir superá-la. Aí vem um alívio, a certeza do objetivo alcançado. E aí nós vamos nos preparar para provas ainda maiores. Mas essa é a fé humana, que compete a todos nós desenvolvermos. Mas existe uma outra, segundo o Espírito Protetor. Ele diz que a outra é a fé divina. E que também nós precisamos desenvolver. E o que seria isso? A fé divina é quando nós nos conscientizamos de que Deus não erra de endereço. Ele coloca na vida de cada um de nós as pessoas e as circunstâncias necessárias para que possamos aprender a lidar com elas. Que cada situação que ocorre na minha existência é apenas uma oportunidade de eu me lapidar. Ainda que eu não goste, ainda que muitas vezes isso me cause dor, mas Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso. E que se eu entender que Ele só vai me oferecer aquilo que é necessário, e aquilo que eu tenho condições de superar, os problemas desaparecem? Não, continuam ali. Mas a ótica, a forma de enxergar, isso se muda. Deixa de ser problema e passa a ser oportunidade. Oportunidade de aprender, oportunidade de crescer espiritualmente. É com isso que eu consigo passar por aquelas situações, muitas vezes, eu paro, olho e falo, essa eu não vou superar. Mas se eu acredito, se eu sou perseverante, se eu sei que Deus me colocou aquilo apenas para que eu saiba lidar com aquilo, e que a recompensa lá na frente é a certeza da missão cumprida,
eu uno isso com a minha fé humana e aí sai da frente. Porque aí não há sofrimento que pare no meu caminho. Eu vou entender que tudo que está acontecendo à minha volta é momentâneo. Que tudo isso é necessário para o meu aprendizado. E que se eu passar por isso, com resignação e coragem, a recompensa lá na frente é a certeza de ter feito a melhor encarnação de todas. E aí, quando nós falamos nessa questão da fé, da importância que ela tem no nosso dia a dia, dessa fé racional que age, que transforma, que nos motiva, muitas pessoas pensam assim: existe uma forma de a gente acelerar esse processo, dessa fé que está adormecida aqui dentro, despertar, se tornar um alicerce forte realmente? Tem. E aí nós pegamos um gancho com a citação de Jesus, registrada por João, no capítulo 8 do Evangelho, onde ele nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de todas as nossas mazelas, da nossa preguiça, da nossa morosidade. E a casa espírita é um celeiro de conhecimento. Nós sabemos que além das palestras públicas, como nós estamos participando agora, nós encontramos uma infinidade de obras que têm condições de nos fortalecer, de nos esclarecer, de fazer com que a nossa forma de pensar, de compreender a vida, se aprimore. Se não bastasse, além dos livros, nós temos os grupos de estudo. Então quer dizer que se eu participar de um grupo de estudo, se eu começar a fazer boas leituras, se eu frequentar as palestras, eu mudo? Claro que sim. Mas não é do dia para a noite. Tudo é treino. Eu estou participando de um grupo de estudo, por exemplo, e estou sendo alimentado de informação. Essas informações vão sendo assimiladas. E quando eu estou lá fora, muito provavelmente, velhos vícios vão me convidar a ações que eu já sei que não são boas. E eu vou provavelmente praticá-las. Estou automatizado. Há quanto tempo eu não faço isso? Eu não consigo eliminar uma situação desta de uma hora para outra. Só que aí minha consciência vai me cobrar depois. Ela vai pegar o Júnior pela orelha e vai dizer assim: eu falei, você não podia fazer isso, teimoso. Mas o Júnior está treinando. Ele está frequentando a casa, está se dedicando, está participando dos estudos, está sendo alimentado de informação. Ele vai estar na rua também. E novamente a oportunidade de fazer o velho erro se apresenta. Com o tempo, a consciência vai dizer assim: não faça, vai me alertar primeiro. Mas ainda assim, a força do vício é maior. E ela faz eu cometer o erro. Mas eu não desisto. Eu sou teimoso, persistente. Eu já entendi que é necessário esforço, tempo. E eu continuo. E aí a minha consciência me cobra, pede uma mudança. E eu vou me segurando. Até o momento em que eu atinjo um patamar de não mais praticar e nem pensar naquele velho defeito. Mas ninguém consegue fazer isso de forma verdadeira e eficiente de um dia para o outro. É muito treino, é muita compreensão. Demanda esforço de cada um de nós. Se nós chegamos até aqui, é porque nós já atingimos ou já conquistamos inúmeras qualidades.
temos que ter a certeza disso. Mas também, nós sabemos que nós podemos alcançar muitas outras. E a conquista, ninguém me entrega de mão beijada. Eu não sei se na próxima oportunidade encarnatória, eu teria a mesma oportunidade que estou tendo agora. Será que vale a pena arriscar? Será que não é melhor eu colocar em prática, ou pelo menos começar a me esforçar, tudo aquilo que eu estou aprendendo na doutrina? Será que eu não devo fazer como o atleta que se prepara, que treina, que se esforça e não desiste depois de não vencer uma prova? Eu não sei o caso de vocês, mas o meu grande objetivo é poder chegar no plano espiritual, quando for o momento certo, naturalmente, que eu não tenho pressa, e poder olhar para trás e falar, poxa vida, quantos defeitos eu tenho que corrigir ainda? Mas eu já fiz dessa encarnação a melhor de todas. Quantas mudanças eu tive a coragem de fazer, embora tenham me incomodado. Isso chama-se consciência tranquila. E nós espíritas não podemos deixar escapar pelas mãos a oportunidade encarnatória. É a nossa grande chance. Vamos conquistar mais conhecimento. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos ser mais caridosos, para que a gente possa vencer o nosso egoísmo, ou que a gente possa pelo menos deixá-lo cada vez mais fraco, para que a gente possa se auto-chamar de verdadeiros espíritas, pois aí nós estaremos domando os nossos defeitos, as nossas mazelas, e sem dúvida alguma estaremos criando ou transformando da forma correta todo o nosso senso moral. Jesus acredita em nós. O que nós precisamos fazer é acreditar também. Coragem e muita paz no coração de todos nós.